Muito boa noite a todos nesse dia 19 Pessoal, de julho de boa noite a todos, 2024. Culto ao ar livre, esse é o professor Jacione. Desfrutarmos desse momento maravilhoso com a palavra do nosso Deus. Lembrando que abrir a Bíblia é sempre um privilégio, né? E é sempre uma honra poder abrir a palavra de Deus e compartilhar com as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então, muito feliz pelo convite do Fernando, poder estar aqui nesta noite. A terceira vez já que eu estou aqui, estive aqui 2 vezes. Não sei quantos estavam aqui, lembram das últimas vezes que eu estive aqui. Mas eu estou lembrando aqui de algumas pessoas, né, que estavam aqui das últimas vezes que eu estive. E, como eu falei, das últimas vezes que eu estive aqui, eu falei uma vez sobre a questão do plano da salvação. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei que Jesus tem um plano especial para nós. Falamos lá de 2 Pedro capítulo 3, do plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, e que Deus deseja nos salvar, né? Deus deseja nos conceder a vida eterna. Na segunda vez que eu estive aqui, fugi um pouquinho da memória agora qual foi o tema que eu falei para vocês, mas dessa noite nós vamos falar de um tema muito especial da palavra de Deus, que é o novo céu e a nova terra. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus vai preparar para os seus filhos, tá bom? Então eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro mesmo. Abre a sua Bíblia lá. 2 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos folhear um pouquinho a palavra de Deus. Ao ar livre, Rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia 19 de julho de 2024. E esse é o professor Jacione. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 3. E o Chegando aí o verso... professor Adriano. Senhor Maurício chegando aqui, aos seus 91 anos Verso de idade. número Mas 13, parece um tá garoto bom? de 15 anos. E aqui o professor Jacione. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 13. Você vai abrir a sua Bíblia nesta noite, nesse capítulo e nesse versículo. Diz assim, ó. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Culto ao ar livre, 19 de julho de 2024. O apóstolo Pedro, né, há quase 2000 anos atrás, ele trouxe esse escrito. E ele diz assim, olha, nós, segundo a sua promessa, qual é a promessa? A promessa de Deus, né? Então Deus tinha uma promessa e tem uma promessa. Ele não tinha só para o seu povo no passado, mas Deus tem uma promessa para mim e para você que estamos aqui nesta noite. Diga amém. Amém. Deus promete para nós um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Nós vivemos em um mundo, irmãos, amigos, cheio de quê? De injustiça, na é verdade? Vivemos em um mundo cheio de maldade, de crueldade, de muitas injustiças. Mas a Bíblia nos traz, quando a gente olha para esse texto, algo de bom vem ao nosso coração. A Bíblia nos enche de alegria, de esperança, de certeza de que o nosso Deus, Ele tem um lugar especial para a nossa família. Porque ele diz assim, olha, Jacione, vai ser um lugar que eu vou preparar para vocês, o novo céu e a nova terra, e você pode esperar, segundo a minha promessa, porque eu prometi na minha palavra, mas onde habita a justiça. Queridos, eu acredito que todos nós desejamos a justiça na nossa vida. E para isso nós também precisamos ser justos.
né, com as pessoas. Porque nós queremos que as pessoas sejam justas para conosco. Mas o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de injustiças. Porque esse é um mundo de pecado. E esse mundo de pecado não é o que Deus projetou para a tua família. Lembre-se disso. O mundo que nós vivemos hoje não foi o mundo que Deus projetou para nós. Mas hoje nós estamos vivendo nesse planeta cheio de maldade, pecado e destruição por consequência exatamente dos nossos pecados. Mas louvado seja Deus que, segundo o plano da salvação em Cristo, Deus, Ele nos traz a redenção em Jesus. E com isso, queridos, o que acontece? Nós temos a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver mais um pouquinho a respeito do que Deus, ele fala a respeito desse novo céu e dessa nova terra, né? Porque Pedro só diz aqui que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 21 de Apocalipse, agora do verso 1 ao verso 4, tá bom? Nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 4. Culto ao ar livre, 17 de julho de 2024, Rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. E esse é o professor Gessione, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Diz assim, queridos, ó. Lembra que Pedro disse que nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça? Veja o que João falou. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham o quê? Passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Amém. Nós percebemos aqui que Pedro diz assim: nós aguardamos novos céus, nova terra, né? Recapitulando, nos quais habita a justiça. E João diz assim: eu vi. Então, o profeta João, ele diz assim: eu vi novos céus e nova terra, as quais o Senhor preparou para cada um de nós. E o tabernáculo de Deus, queridos, Deus ama tanto a mim e a você, que a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus vai habitar com os homens, que um dia Deus vai habitar esta terra, mas não esse mundo contaminado pelo pecado. Uma terra totalmente restaurada pelo poder de Deus, porque João diz que Deus criou novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, Pedro diz. E João diz que viu esse novo céu, essa nova terra na profecia bíblica. E sabe, queridos, uma coisa importante que ele diz aqui: não haverá mais o quê? Morte, dor, sofrimento, angústia, tristeza. Então, assim, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Queridos irmãos, tudo que nós enfrentamos nesta vida, por mais dificultoso que seja, por mais triste que possa parecer, lembre-se de uma coisa: o lugar que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem um lugar especial
Deus vai um dia nos colocar novamente no Éden restaurado. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Isso aqui é apenas alguns anos que passaremos nesta vida. A nossa vida aqui é apenas uma passagem. Mas a eternidade nós veremos com Jesus. E a eternidade não será no céu. Biblicamente a eternidade será onde? Na terra. Mas uma terra totalmente o quê? Restaurada pelo poder de Deus, irmãos. Esse é um outro estudo, mas no céu será um período de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Está em Apocalipse capítulo 20. Sabe, queridos? Então, o plano de Deus para a tua família é que você viva bem aqui, mas que um dia Ele vai levar a sua família, Ele vai levar a minha família para um céu e uma nova terra restaurada, onde há justiça, onde não há morte, onde não há choro, onde não há dificuldades financeiras. E a Bíblia diz mais que Deus vai enxugar a lágrima. A última lágrima será enxugada dos nossos olhos, para que nós nunca mais tenhamos que chorar. E aí sim nós viveremos com o nosso Deus. Porque a Bíblia diz, João diz que o trono de Deus descerá dos céus para a terra, irmãos. O trono de Deus vai descer do céu para a terra. E o tabernáculo de Deus habitará com os homens. E nós estaremos assim para sempre com o Senhor. Diga amém. Estaremos com o Senhor para todo sempre. Porque esse é o plano de Deus. Eu tenho 2 filhos aqui, estou os meus 2 filhos, ó, o Rafael e o Natanael. Duas vezes aí, Rafael de 6 anos, o Natanael de 4. A minha esposa, a minha sogra aí também. Mas eu sou muito feliz, irmãos, com a minha família, com os meus filhos. Mas a gente passa por lutas, por dificuldades, por desafios. Mas o grande plano de Deus para a minha família é que um dia nós estejamos aonde? Com Ele, né? Na eternidade. Abra sua Bíblia. Livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa nova terra. Capítulo 11. Capítulo 11 do profeta Isaías. Capítulo 11, versículo de número 6, viu? Livro do profeta Isaías. Capítulo 11, verso 6. Diz assim, ó. Amém? O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Culto ao ar livre. 19/7/2024, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorano, Fortaleza, Ceará, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, quando a gente olha para esse texto de Isaías, nós vemos a perfeição daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Ele diz que a vaca e o urso, a ursa, pastarão juntas. O boi gordo comerá palha com o leão.
Ou seja, o dia tudo voltará ao quê? Ao que era antes. Porque quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden, Deus não nos criou carnívoros. Deus criou tanto homens como animais para se alimentarem de quê? Dos vegetais. Dos vegetais, das ervas, das plantas, das frutas. Então, o projeto de Deus para a nossa vida é que um dia voltará a ser o que antes era no Éden. E com um detalhe, sem maldade. Assim como era no Éden. A criancinha brincará com o leão, brincará com a cobra. Sabe, queridos, às vezes a gente fica pensando, isso não é coisa da nossa imaginação. Isso é algo real, irmãos. Isso é promessa de Deus. Embora muitas pessoas não acreditem na Bíblia, eu quero dizer para você que tudo que está na Bíblia foi inspiração de Deus e tem se cumprido. Deus tem cumprido as suas promessas na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida do seu povo. E aquilo que Deus prometeu lá no livro de Isaías, aquilo que Deus prometeu na carta de Pedro, que João viu no Apocalipse, é algo real, irmãos. Eu quero dizer essa noite para você que você precisa crer nas promessas de Deus. Você precisa acreditar de que as promessas de Deus são reais para a tua vida, para a vida da tua família. Que você e eu temos que sonhar sim com o novo céu, com a nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá sofrimento, e onde o nosso Deus, Ele não estará apenas de maneira presente, de maneira invisível, mas de maneira visível, onde eu e você veremos o nosso Deus face a face, como um amigo. Agora, para isso, nós precisamos entender, irmãos, e nós precisamos desenvolver um relacionamento com esse Deus hoje. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Para quando Jesus voltar, nós possamos subir e apenas passar 1000 anos com Ele lá no céu. Mas um dia, quando a Nova Jerusalém descer essa terra, nós possamos estar presentes nessa história e fazermos parte do novo céu e da nova terra que Jesus preparou para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, a sua família. Deus abençoe o seu lar, a sua casa. E a pergunta é: quantos querem tomar a decisão de viver no novo céu e na nova terra? Diga amém e levante a sua mão em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé. Nós iremos, neste momento, falar com o nosso Deus através da oração. Querido Deus, soberano Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque muitas são as bondades do Senhor para com cada um de nós. Neste momento estamos reunidos aqui, neste culto ao ar livre, realizado pela Igreja Adventista do Álvaro N. Ó Deus, que nesta noite seja um momento de salvação na vida daqueles que nos ouvem, Senhor. Nesta noite seja uma noite de milagres, seja uma noite de cura, de bênção, mas acima de tudo, de esperança em nosso coração e a certeza do breve retorno de Jesus nessa terra, e que nós um dia passaremos a eternidade com o Senhor no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem morte, nem choro, meu Deus, porque todas as coisas ruins desse mundo ficarão para trás, e eis que o Senhor criará tudo novo, para deleite e para a alegria dos teus filhos eternamente. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Ajuda a nossa família a nos preparar para esse glorioso dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, Jesus. Valeu, professor Jacione.